Fala pessoal, tudo bem? Seja novamente muito bem-vindo a um conteúdo exclusivo sobre a melhor solução para você utilizar nas suas obras. E hoje o tema é: o que vai além da estrutura? O que vai além do aço? Por que construir assim? Quais são as camadas? Nesse vídeo eu vou te explicar qual que é o passo a passo e qual que é o método que nós utilizamos para executar o melhor projeto. Antes de mais nada, clica no botão de gostei, se inscreve no canal, envia para aquele teu amigo arquiteto, engenheiro ou estudante que precisa conhecer isso aqui. Se você fazer isso, você está me ajudando demais a performar o meu conteúdo e mostrar conhecimento para as pessoas que infelizmente a faculdade nem sabe que isso aqui funciona. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Mas e Amâncio, o que vai além do aço? Já fiz vários vídeos e vou fazer de novo, mostrando, o que vai nas paredes. Primeira coisa, light steel frame é aço. Então, ao invés de utilizar o tijolo, nós utilizamos o aço. Melhor, mais rápido, mais leve e muito mais inteligente, Aqui, pessoal, são algumas camadas de revestimentos que vai depois do aço. No tijolo, como que funciona? É o tijolo cerâmico, tijolo de barro e vem o reboco, que é o concreto. Apenas isso, mais nada. Esse sistema, por isso que a gente chama de sistema, Não tem como falar sistema de tijolo, não dá. Porque ele não funciona como um organismo, ele é apenas tijolo e cimento. Já no steel frame não é assim. O sistema, ele existe porque ele é inteligente. Por exemplo, olha só que legal, pessoal. Aqui a gente tem algumas camadas, A principal é a estrutura, que está aqui, ó. Aqui é o aço. Olha só que legal. Aqui está o aço. E por cima do aço, pessoal, a gente tem algumas camadas. Por exemplo, se for uma parede interna ou uma parede externa, utilizamos normalmente o plywood ou o USB, que é isso aqui. O que é isso, Amâncio? Isso é um revestimento de madeira que trava a minha estrutura. Se você é engenheiro, olha só que legal. Essa estrutura de madeira, ela não complementa no cálculo estrutural, mas ela facilita sim a estrutura travar, entendeu? Então lá na norma que tem de steel frame, esse cálculo não entra, mas ela serve também para travar a estrutura, ou seja, dá mais rigidez à parede. Por dentro do aço e esse revestimento que eu falei agora, o que tem, Amâncio? Aqui temos a lã de vidro, que está aqui, ó. O que é ela? É o isolamento térmico acústico. Ou seja, existe um cálculo na acústica que é massa, mola, massa. O que é isso? Eu tenho aqui a massa, eu tenho aqui a mola e tenho a massa. O que é isso? A lã de vidro está em amarela, ela vai por dentro. Ela serve como se fosse uma mola. Por isso que o cálculo, para você ter um isolamento térmico e acústico numa edificação, tem que ter a mola. Na alvenaria não tem essa mola, é somente massa. Por isso que é massa de concreto, massa de reboco. Olha que interessante. Legal, Até a porta do seu carro tem lã de vidro, sabia disso? Por que tem a lã? Por causa do isolamento de som e também o isolamento térmico. É um conforto térmico. Então todas as nossas obras, elas são feitas com inteligência, pensando sim no isolamento termoacústico. Só esse item, pessoal, só esse item que é fundamental para qualquer sistema construtivo, assim ó, já salta muito grande da eficiência entre alvenaria e steel frame. Muitas pessoas me procuram para fazer casa de campo, fazer grandes empreendimentos, onde precisa do isolamento, tanto de som, ruído, quanto térmico, entendeu? Tipo essa obra que estou fazendo agora de ampliação ali, que inclusive está no YouTube para vocês esse conteúdo. Ali é muito barulho passa na rua. Por que o meu cliente escolheu fazer com steel frame? Por caso do isolamento acústico. Então é um sistema, é um organismo, é igual ao nosso corpo.
Eu preciso da água, eu preciso do coração, eu preciso do pulmão, eu preciso do meu estômago. É um sistema, nem funciona sozinho. Na alvenaria não é assim, pessoal, não tem sistema. É tijolo, reboco e tá tudo certo, entendeu? Então, continuando, tá? Quando eu tenho a madeira, por norma, eu tenho que deixar essa madeira transpirar, que é a membrana. Olha que legal a membrana aqui, ó. Membrana. O que é a membrana, mano? Eu vou te explicar com o meu corpo, tá? A membrana é como se fosse a sua pele. Se eu começar a correr agora, eu vou começar a transpirar, não é verdade? Pois é. Agora, se eu pegar um copo de água e colocar em cima do meu corpo aqui, do meu braço, a água vai entrar? Não vai entrar, mas ela transpira. Olha que interessante. A membrana, pessoal, a função dela é essa, ou seja, deixar sempre respirando esse meu sistema. Sempre. Por isso que uma casa steel frame dificilmente tem umidade, dificilmente tem bolor, dificilmente tem fungos. Por quê? Porque é um sistema que foi pensado inteligente. Pessoal, a membrana é um item importantíssimo na sua obra. Se você colocar no YouTube aí, coloca problemas que acontecem em steel frame. O grande problema começa a entrar água dentro da casa. Por quê? Faltou o quê? Membrana. A membrana é como se fosse uma lona, pessoal, que abraça essa madeira, que faz transpirar essa minha parede. Isso é fundamental. Então nada vai funcionar uma parede de steel frame se não tiver essas camadas. Tá, Manso? Então qual que é a próxima etapa agora? A membrana não fica exposta, ela fica dentro da parede, entendeu? Então a próxima etapa, pessoal, se chama o que aqui? Se chama revestimento externo. Aqui está placa cimentícia, mas pode ser placa Glazoc X, pode ser placa de qualquer marca, mas tem que ser algo que seja externo. Pode ser um revestimento ACM, enfim, não pode ficar exposto a membrana e nem a madeira, que é o USB, ok? O USB, pessoal, é um aglomerado de madeiras prensados que formam uma chapa estrutural. Plywood não é USB. O que muda os dois, Amâncio? Plywood é o revestimento de chapa única, como se fosse um madeirite compensado. Já o USB é um aglomerado de madeira feito para revestimentos de parede, mezanino, enfim, várias coisas, tá? Então a placa cimentícia, pessoal, é um item importante para a parte externa. Então esse sistema aqui, ele pode ser feito para os dois lados, tanto para a parte externa, tanto para a área interna. Vai mudar algumas coisas, tá, pessoal? Por exemplo, para a área interna, eu não vou usar placa cimentícia, não precisa, é a placa de gesso. Se for fazer essa parede na área seca, quartos, sala, escritório, qualquer ambiente seco que não tenha umidade da água, você não precisa ter a membrana. Se for numa área propícia à umidade, como garagem, depósito, lavanderia, cozinha, banheiros, sim, você precisa utilizar a membrana. De novo, para a parede transpirar. Então sempre é sistema, pessoal, não esquece, tá? Eu tenho aqui, até tenho uma casinha para mostrar para vocês em aço, ó. Eu tenho a minha estrutura. Se for da parte externa, eu tenho que ter revestimentos que seguram a umidade. Placa cimentícia, Glazoc X, sistema WAFES, são tudo revestimentos externo, ok? É igual um piso cerâmico acrílico, semibrilho, e um piso cerâmico áspero. Qual que é o áspero? O áspero é para a área externa e o liso é para a área interna, ok? A mesma coisa o light steel frame, tá? Então, continuando, pessoal. Então, além da placa cimentícia, o que a gente tem depois? Ela fica exposta, Amâncio? Não fica. Mesma coisa segue para obra em alvenaria e para obra steel frame. Tem que ter o acabamento, que pode ser o quê? Pode ser um revestimento cerâmico, pode ser uma textura, pode ser massa lisa, não importa o que for. Apenas você precisa seguir essa sequência aqui. Quando eu coloco a placa cimentícia, eu preciso aplicar depois o base coat. O que é o base coat? Eu tenho tela, fibra de vidro e tenho 2 a 3 de mão de base coat.
O Base Coat, pessoal, é o famoso reboco inteligente, onde eu compro ele pronto, faço a massa com água, pego uma argamassa, pego uma desempenadeira de 40 a 60 centímetros e pego e aplico na parede. Até vai estar rolando uns vídeos para vocês aqui, pra vocês terem uma noção, né? Eu aplico na parede. Qual que é a vantagem? Eu tenho a espessura, isso é muito legal, gente. Eu tenho a espessura correta do começo ao fim. Se é 2 milímetros, é 2 milímetros de baixo até em cima. Se é 3 milímetros, é 3 milímetros de baixo até em cima. Já na alvenaria, isso não acontece. O cara começa com 1.5 embaixo, termina com 5, termina com 7, aquela parede fica assim, ó. E aí quem sofre depois? O pintor, o cara do revestimento, o cara dos móveis, o cara da iluminação, porque aparece depois. O acabamento é o que parece, não é verdade? Então esse sistema é que você vê por fora. Então quando você vê uma casa em steel frame por fora, quando já está no base coat com a cimentícia, tu olha, meu, eu nem imaginei que isso aí era steel frame, porque não parece. Então é dificilmente a olho nu, sem conhecer o projeto, você vai imaginar que é light steel frame. Por quê? Porque é um sistema interno. O que aparece são essas camadas aqui. E depois quando eu aplico o base coat, que é o revestimento final, o que vai? Vai o acabamento, que pode ser o que, Amâncio? De novo, textura, massa projetada, tinta normal, revestimento qualquer, ACM, não importa. Você aplica por cima do base coat. Então vamos lá, vamos criar aqui um padrãozinho, tá? Eu tenho a estrutura, que é o número 1, 01. Eu tenho o isolamento acústico, que é o 2. Eu tenho o USB, que é o 3. Eu tenho o 4, que é a membrana, que vai em cima do USB. Eu tenho o 5, que é a cimentícia. Eu tenho o 6, que é o base coat. E tenho o 7, que é acabamento. Olha que legal, gente. Então se eu for duplicar isso para a parede interna, eu tenho 14 sistemas. Olha que inteligente, pessoal. É igual fazer um carro. Eu estou no chassi, eu tenho um sistema de fazer um chassi. Eu vou os pneus, eu tenho um sistema de fazer os pneus. Amortecedor, encher o pneu, calibrar o pneu, colocar freio no pneu, se é ABS, se não é... Tá entendendo? Então o sistema industrializado, ele funciona como se fosse um carro. Então cada item aqui é um sistema. Eu vou falar só do primeiro, tá? Estrutura. Para mim chegar na obra tem que ter projeto estrutural, tem que ter fabricado na fábrica, tem que ter uma leitura de caderno de montagem para quem está na obra ler e erguer as paredes. Então cada item disso aqui é um sistema. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 em apenas uma face da parede externa. Por isso que o sistema funciona muito bem. Porque tem processo, gente. Não é igual na alvenaria. Não existe na alvenaria. Você faz um projeto, manda para a obra e o pedreiro faz do jeito dele. Aí que está o erro. Porque precisa do capital humano, precisa da qualidade humana e não industrial. Por isso que em 2026 é inadmissível você projetar suas obras em alvenaria. Mas por que eu falo isso com tão clareza para você? Porque depende do pedreiro. E cadê o pedreiro? Cadê essa mão de obra? Não tem, porque está cada vez mais escassa. E além de falar que não encontra o pedreiro, demora muito tempo para fazer. E a qualidade é uma receita de bolo, cada um tem a sua. Aqui não, aqui não existe receita. Esse é o sistema e não tem mudança, entendeu? Agora eu vou te mostrar umas imagens legais, para você ter uma noção como que fica um pouco a parte interna, tá? Olha que legal, pessoal, aqui, ó. Aqui eu estou mostrando, ó. O que eu estou mostrando aqui? Eu estou mostrando aqui a membrana, olha a membrana da cor verde. Eu estou mostrando aqui a chapa cimentícia aqui no requadro. Eu estou mostrando os eletrodutos que a gente coloca por dentro da parede que não precisa quebrar nada. Eu estou mostrando aqui, ó, que eu estou numa área da lavanderia. Aqui é uma placa verde. Quem conhece placa verde sabe dizer que é uma placa RU. O que é RU, Amâncio? RU, resistente à umidade. Essa placa foi feita para receber umidade, então não tem nenhum problema. Agora essa placa aqui, ó, na cor diferente, ó, essa cor é branca, porque é placa Standard ST.
placa para área seca, que é um corredor, que não vai ter nada úmido, tá vendo? E aqui, pessoal, já conseguimos ver um pouco o EPS, ó, que é o sistema WAFES. Não está no Basic Coat ainda, mas está aplicado aqui. Tenho mais imagens para mostrar para vocês terem uma noção da parte interna, tá? Aqui eu mostro as duas, pessoal, olha que legal aqui, ó. Aqui eu mostro a área seca. Aqui é a placa ST, que é a placa Standard. E aqui é a placa RU, que é resistente à umidade. Tá vendo? Ah, mas steel frame é muito complexo. Não é. Steel frame é muito fácil, mas precisa ser seguido o projeto. Porque senão não faz sentido, né? Imagina, se eu compro um carro que foi feito para andar na cidade e coloco ele para dar na trilha, não vai funcionar. É a mesma coisa construir inteligente. Não adianta você ter o melhor sistema do mundo e contratar uma empresa que não sabe o que faz. Não faz sentido nenhum, entendeu? Então o steel frame, pessoal, vai subir a régua de muitas consultoras. O steel frame vai subir uma régua de muita gente para sempre procurar entregar o melhor. Tá vendo que legal? Vamos para outras imagens aqui. Olha só, gente, essa imagem é muito bacana. Eu consigo ver o que aqui? Eu consigo ver o USB, o SB, que é a madeira que vai por cima do aço. Eu consigo ver o que também aqui, pessoal? Olha que bacana. Eu consigo ver a estrutura aqui, ó. Ó, o aço aqui, ó. Ok? Eu consigo ver que ainda não aplicaram a lã ainda, mas a lã vai aqui dentro, ó. Ah, dá pra ver um pouco a lã aqui, ó. Então a lã vai aqui dentro da estrutura. Para que serve a lã? Para ter isolamento térmico e acústico. E aí por cima do USB, o que vai? Vai o revestimento. Mas Amâncio, eu tô vendo que não tem membrana aqui. Realmente não tem membrana. Por que não tem? Porque é uma parede seca. Vendo que essa placa aqui, ó, é a placa de gesso. Sabe a divisória de drywall? É a mesma placa. O que muda as duas? Drywall é divisória, não é estrutural. O light steel frame, ele é estrutural, ele faz casas, prédios, qualquer coisa que você quiser, entendeu? Então, mas a placa, pessoal, é a mesma. Olha aqui a placa aqui atrás de mim, ó. Essa placa aqui é de gesso. E por cima, pessoal, a gente coloca uma massa, um acabamento, né? Os parafusos e faz uma emenda para depois vir o pintor e fazer o tratamento final. Aqui eu mostro, pessoal, a lã. Olha que legal. Aqui eu mostro a lã, ó. Então temos aqui a estrutura, a lã de vidro e por cima já vem o revestimento. Mas Amâncio, eu queria saber um pouco mais sobre os revestimentos totais. Eu fiz essa imagem para te ajudar. Olha que legal, pessoal. Aqui temos a estrutura. Olha que bacana, pessoal. Estrutura tá aqui, ó. Olha aqui. Tá ela aqui em 3D. Estrutura, estrutura, estrutura. A gente tem aqui aquilo que eu te falei para você. Olha que legal. Temos aqui o USB, temos o revestimentos, temos as placas e depois os acabamentos. Tá vendo que tem até o tijolo aqui? Pois é, fora do Brasil, quando é utilizado tijolo na fachada, não, isso aí é tijolo. Não é tijolo, não. É um revestimento que é aplicado por cima do revestimento do steel frame. Então a estrutura é aço, o acabamento é o tijolinho. Tá vendo que legal? Então você consegue utilizar assim, tá? Tijolo também na fachada em light steel frame. E temos todas as camadas aqui, pessoal. Olha que bacana. Temos aqui as camadas de... Quer ver, ó? Temos as camadas de laje, tá? Como que funcionam nossas lajes, né? Eu tenho uma estrutura, eu tenho uma telha formotálica. Essa forma chamamos de steel deck. É uma forma, vai depois a ferragem, vai o concreto e depois o revestimento. Isso é um padrão da minha empresa, tá? Todas as minhas lajes vai concreto. E como que eu faço? Tá aqui, estrutura, forma metálica, aço, concreto e revestimento. Que fácil, né? Pois é, um sistema inteligente. Por isso que ele parece muito fácil, né, pessoal? Cobertura, como que funciona? Estrutura, aqui é um sistema de telha cerâmica, tá? Como que é feito? É feito uma estrutura, é feito um chapeamento por cima, é colocado, obviamente, uma lã ali para dar segurança a esse revestimento e depois as camadas, né? Como sarrafo telha, caso precisar, o perfil cartola, caso precisasse for aço, e depois o revestimento, sendo telha sanduíche, telha shingle ou telha cerâmica, depende um pouco do teu projeto, né? O que o arquiteto pensou e o que ele pensa, a gente consegue realizar. Que bacana, né? Então esse é um vídeo um pouco mais técnico, mas é importante vocês saberem
até onde o sistema ele complementa, como que funciona o sistema. Então não adianta você apenas ser muito técnico, mas não entender o funcionamento do sistema construtivo. Ah, mas ele não funciona. Ah, mas só dá umidade. Não dá umidade e ele funciona. O que que acontece? Qual que é o maior... eu vou te explicar claramente nesse final desse vídeo, tá? Para finalizar esse tema sobre os revestimentos e o sistema de paredes. Primeira coisa, quando acontece um problema numa obra em alvenaria, a culpa é de quem? Da alvenaria ou do pedreiro? É do pedreiro, né? Pois é. Quando acontece um problema numa obra em steel frame, a culpa é de quem? Do steel frame ou da empresa que você contratou? Do conhecimento técnico de que você contratou? Do executor? Quem que é? Do executor, né? Então não é o steel frame. Então muitas pessoas vêm até mim, pô, Mâncio, tive um problema numa obra que eu fiz, o cara não foi muito legal. Pois é o executor. O sistema funciona há muitos anos, gente. Há mais de 100 anos, no mundo inteiro. Então o problema não é o sistema, é a execução. É a execução. E agora está mais claro no Brasil, porque está tendo muitos problemas em obras tradicionais. Como falta de mão de obra, muitos erros de projetos, muitas especificações feitas erradas e quem paga é você, final cliente. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado um pouco mais de clareza sobre esse conteúdo tão importante na engenharia. E o Brasil precisa disso aqui, precisa de solução para o déficit ser cada vez mais diminuído nas habitações que existem no Brasil, não é verdade? Muita gente está nascendo, muita gente está procurando casas, não está encontrando por falta de profissionais. E a gente está aqui provando que isso funciona e isso dá certo. Então já sabe, quer construir inteligente, escolha o melhor método construtivo do mundo chamado de Light Steel Frame. Pessoal, obrigado por enquanto, tamo junto. Aqui embaixo tá minhas redes sociais para você seguir a gente e acompanhar um pouco mais sobre o nosso trabalho. Você precisa construir, quer aprender um pouco mais, pode contar com o nosso time. Temos consultoria, mentoria e infoprodutos gravados explicando passo a passo para você pegar esse sistema e executar com a melhor qualidade e com a melhor execução também. Tamo junto, fui, Deus abençoe, até mais.